Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. João 5, 1-9 diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Imagina a situação desse homem. A Bíblia não diz que ele tinha 38 anos, mas a Bíblia diz que há 38 anos ele vivia aquela situação de paralisia. Ele era paralítico. Um homem que estava focado no tanque, onde as águas eram agitadas por um anjo do Senhor, mas que quando ele tentava entrar, alguém chegava primeiro. Então ele era um homem enfermo, passando um sofrimento por muito tempo. Um homem focado num tanque, tentando sozinho colocar fim ao seu sofrimento. Mas como nós lemos, a situação dele permanecia a mesma. Porque muitas vezes nós estamos no lugar certo, mas nossa esperança de mudança está na pessoa errada. A Bíblia diz que Jesus viu aquele homem. Olha para a pessoa do seu lado e diz: Jesus te vê. Em meio a tantas pessoas doentes, Jesus viu e soube do seu sofrimento. E sabendo disso, ele foi ao encontro desse homem. Diga para a pessoa do seu lado: Jesus te vê e vai ao seu encontro. Amém? Jesus falou com aquele homem: quer ser curado? E qual era a resposta que ele tinha dentro dele? Que era real, porque a situação que ele estava vivendo era uma situação real. Ele disse o quê? Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu estou tentando, sempre que eu vou, alguém chega primeiro. Eu não consigo sozinho. E essa resposta é tão familiar para nós, porque Jesus está sempre falando conosco. Ele nos vê, Ele vem ao nosso encontro, Ele fala com a gente. E muitas vezes a nossa situação é essa: nós estamos sozinhos. Nós estamos tentando fazer alguma coisa. Nós estamos tentando sair da situação que nós estamos vivenciando. E pode acontecer que as coisas que você deseja estejam acontecendo do seu lado, com pessoas próximas a você. Pessoas que talvez começaram depois de você a desejar algo que você quer tanto. Mas ela chegou primeiro. O tanque era o local da oportunidade de mudança. O anjo era o agente de mudança. E as pessoas eram a ajuda que ele achava que precisava. Muitas pessoas ali, doentes, eram ricas, tinham dinheiro e certamente pagavam seus servos, seus empregados, para ficar ali de olho na água. Dificilmente esse homem sozinho, que não tinha ninguém, ia conseguir chegar na frente, porque tinha gente de olho na água, na movimentação da água. Tinha gente sendo beneficiado. Mas aquele lugar era um lugar que acontecia milagre. Era um lugar que havia cura. O problema é que aquele homem estava tão focado no tanque que ele nem sabia quem estava falando com ele. Ele não sabia sobre Jesus. Ele não conhecia Jesus. E ele estava olhando para o tanque dizendo: eu quero ser, mas não tem ninguém para me ajudar. Não tem nada que eu possa fazer.
aquele era o lugar. Mas deixa eu te falar uma real. Jesus vai sempre na contramão. Quando a gente pensa que vem daqui, vem daqui. Quando a gente pensa que Ele vai fazer de um jeito, Ele faz de outro, para que Ele se revele para nós. Outras pessoas certamente tinham sido curadas naquele tanque, mas para aquele homem, Jesus queria mostrar outra coisa. Jesus queria mostrar que Ele era a ajuda que ele tanto precisava. Nós estamos no mês terminando a série, recebendo a ajuda de Deus. E às vezes a gente acha que pessoas podem nos ajudar. Sim, pessoas são instrumentos de Deus. Tem uma outra passagem na Bíblia que fala sobre um outro paralítico que precisou de 4 amigos para carregar a maca. E como a casa onde Jesus estava muito cheia, eles abriram o telhado e colocaram o paralítico diante de Jesus. Sim, pessoas são instrumentos de Deus, são usadas por Deus. Mas tem situações em que somente Jesus pode mudar a nossa história, a nossa situação. Esse homem não tinha ninguém. Esse homem tinha fé naquele lugar, porque ele não estaria tanto tempo tentando. Em algum momento ele tinha a esperança de que ele poderia entrar na água e que poderia ser curado. A Bíblia diz que Jesus viu aquele homem, e quando Jesus soube que ele estava tanto tempo sofrendo, ele foi lá e agiu. Sabe quando às vezes a gente fica chateado com pessoas? Isso é uma revelação para o seu coração. Às vezes você está chateado com pessoas que você achou que fosse te ajudar, mas não te ajudaram. Você achou que elas fossem te ouvir, mas elas não te ouviram. E às vezes não tem a ver com elas. Quantas situações nós lembrávamos disso, que às vezes a gente falava com uma pessoa, parece que ela não ouvia. Você tentava ligar para a pessoa, ela não conseguia atender. Você mandava uma mensagem, a pessoa nem via que você tinha mandado mensagem. Às vezes acontece comigo. Alguém me manda uma mensagem e eu não vi. Mas Deus agiu. E quando a pessoa vem falar, eu fui ver, eu nem vi a mensagem. Porque Deus queria se apresentar. Deus queria agir sozinho. E às vezes a gente fica triste com as pessoas. É o próprio Deus que muitas vezes fecha a mão das pessoas, fecha os olhos, os ouvidos, para que você veja que Ele é a ajuda que você precisa, que Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. O anjo de vez em quando ia lá. Tinha muita gente esperando a mesma coisa, mas o dono do anjo chegou até esse homem. E quando ele perguntou: você quer ser curado? Ele respondeu a real: olha, eu tento, eu estou sozinho. Porque Jesus é tão maravilhoso que ele nem ficou argumentando. Simplesmente ele ouviu e falou: pega, levanta, pega a sua maca e anda. Ele sabia o que aquele homem precisava. E por que ele pede para levar a maca? Porque a maca era um memorial. Ele poderia muito bem dizer assim: deixa a maca aí, você não precisa mais dela, vai. Ele falou assim: pega, levanta, pega a maca e sai. Porque a maca era o sinal de que Jesus tinha mudado a história daquele homem. Quantos memoriais nós precisamos? Porque às vezes a gente se esquece do que ele já fez. Aquele homem foi curado por Jesus. O sofrimento dele tinha acabado, porque ele tinha uma enfermidade física, mas ele também sofria internamente rejeição, solidão, humilhação. Ele não saía do lugar. Aquele homem não tinha para onde ir, ele se arrastava. E às vezes nós temos muitos problemas externos, mas muitas vezes nós temos paralisia no coração. O que é a paralisia no coração? É quando eu não consigo ver mais o futuro, quando eu não consigo acreditar mais, quando eu não consigo ler a palavra mais, quando eu não consigo adorar mais, quando nem na igreja eu consigo vir, eu não tenho mais vontade. Isso vai gerando em nós uma dureza. A gente não consegue mais dar o passo, porque você só dá o passo quando você tem fé. Você só dá o passo quando você reconhece a voz de Deus dizendo: vai, anda, faz. Mas muitos de nós podemos ter essa paralisia espiritual. Mas Jesus está aqui, porque você está aqui,
E ele veio ao seu encontro, porque aqui é lugar de milagre. Porque se no tanque de Betesda havia milagres, imagina na casa de Deus. Imagina aquele que criou os anjos presente na casa, e você vindo até a casa adorar ao Senhor. Você vindo ao encontro dele. Se esse homem recebeu, por que você não vai receber? Você só precisa reconhecer. Esse homem depois ficou sabendo quem era Jesus. Porque quando perguntaram, quem fez isso para você? Ele falou, não sei. Um homem só me pediu para levantar e andar. Depois, ele reconhece. Ele conhece Jesus no templo. Em Jesus, nós acabamos de cantar. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Mas a nossa fé é testada. Se realmente a gente canta com fé, crendo no que tem saído da nossa boca. Jesus viu aquele homem, foi o encontro dele, falou com ele, teve compaixão dele. Esse lugar era lugar de compaixão. Betesda significa misericórdia, lugar de misericórdia. Jesus se compadeceu dele, teve misericórdia dele. E a misericórdia do Senhor é estendida a nós também. E Ele trouxe a ajuda que tanto esse homem precisava. Ele foi pontual, Ele foi específico. Porque Jesus é pontual e específico sempre. Quando se trata de mudar uma história, de transformar o sofrimento em alegria. Talvez você esteja se sentindo sozinho. Talvez você não veja mais a saída. Talvez você esteja cansado de tentar. Eu estou tentando. E hoje Jesus está dizendo, levanta, pega a cama e anda. A cura, a restauração, a libertação, tudo isso está em Jesus. Amém? Feche seus olhos. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos amar. Obrigada por ter misericórdia de nós. Obrigada por se colocar no nosso lugar. Obrigada por ver o nosso sofrimento. Obrigada por vir ao nosso encontro. Obrigada por nos ouvir. Obrigada por falar conosco. Obrigada por ser a única ajuda que precisamos. O Senhor nos dá amigos. O Senhor usa pessoas. Mas a maior parte das vezes o que o Senhor quer se revelar para nós. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por ir sempre na contramão, nos surpreendendo. Obrigada por falar conosco em todo o tempo, em todo momento, nos dando ordem daquilo que devemos fazer. Nós sabemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso eu te agradeço. O Senhor conhece cada um que está aqui. O Senhor conhece a dificuldade de cada um. O Senhor conhece a paralisia que cada um estava enfrentando internamente. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o ontem, o hoje e o amanhã. E eu sei que essa palavra foi pontual e específica. A ajuda está no Senhor. A mudança está no Senhor. E o Senhor trouxe essa palavra para nós. Levante-se, pega a maca e ande. Por isso eu já te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.